Olá, gente. Estou com vocês novamente para cumprir a promessa que eu fiz no final da aula 14. Eu disse que ia falar sobre essas heresias que nós falamos no final, né, da aula 14, e íamos falar que ela tem perdurado até o nosso tempo, né, de heresias antigas com uma roupagem nova. Então vamos falar sobre isso agora, ok? Antes eu queria só fazer um concerto, né? Os ouvintes atentos viram que na aula 14 nós demos uma referência na segunda epístola de João, e a referência realmente ficou incorreta. É 2 João, do versículo 7 até o versículo 11, né? 2 João, do versículo 7 ao versículo 11. Então, houve um equívoco na referência lá que nós demos. Bom, agora, voltando, né, ao nosso ponto, então vamos falar sobre isso. A primeira heresia que nós falamos foi o docetismo, né? E o que é o docetismo? Docetismo vem daquela palavra grega doce, que significa parecer, e o docetismo, a premissa do docetismo, né, é dizer que Jesus ele não era humano de verdade. Ele parecia ser humano, mas ele não era humano. Então, aí negando a humanidade de Cristo e só conservando a divindade de Cristo. E negando a humanidade, então também negando a salvação, né? E na verdade, aí João começou a combater o docetismo, justamente esse texto que nós demos aqui, 2 João, dos versículos 7 até o versículo 11. Nós temos, será que tem alguma doutrina hoje da mesma forma, né, docetista, alguma seita, alguma igreja, alguma religião historicamente falando, né? Assim, por exemplo, existe as testemunhas de Jeová, também são chamadas de TJ. Então eles dizem que Jesus não veio em carne, né? Eles dizem que Jesus não veio em carne, veio só em espírito. Eles não aceitam e negam a encarnação de Jesus. Eles não sabem explicar muito bem isso, mas eles não aceitam a afirmação de que Jesus veio em carne, né? Então, é como os docetistas, parecia humano, mas não era humano. Então, há essa negação sobre Jesus, da humanidade e concomitantemente, realmente, da salvação. Eles creem outras coisas acerca de Jesus, né? Que ele era o arcanjo Miguel, que ele foi criado, que ele é um Deus menor que o Pai, e daí por diante, né? Então, o docetismo ainda se encontra hoje nas testemunhas de Jeová e mais outras seitas e até igreja, né? Depois nós falamos sobre o arianismo, né, que diz que Jesus ele não é eterno, e se ele não é eterno, então ele foi criado, né? Ele teve um princípio. O arianismo diz isso, né? Tem hoje seitas e religiões com essas heresias? Sim, tem, com outros nomes hoje, né? As testemunhas de Jeová é uma delas, como nós já citamos. A doutrina adventista do sétimo dia também tem essa concepção acerca de Jesus, né? Que Jesus ele fora criado e que ele é um Deus menor que o Pai, né? Então Jesus teve princípio, ele teve um princípio, um início, portanto não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus, né? Aí já é uma negação da divindade de Jesus, o oposto do docetismo. O arianismo já nega a divindade de Jesus, negando a sua eternidade. E é um perigo. Muitos cristãos, né, crentes dessas igrejas, não sabem disso, né? E alguns até podem ficar ofendidos, chateados, dizendo que talvez vai dizer que eu estou equivocado. E se você realmente conseguir me provar que eu estou equivocado, eu tenho a hombridade de vir aqui dizer que eu errei, né, me retratar. Entretanto, eu sei, estou falando com convicção. Infelizmente, não é? Com isso eu não quero expor nenhuma denominação, né, nenhuma igreja, no caso de uma seita, né? O nosso objetivo não é expor ela, né, ridicularizar, mas é mostrar os seus erros doutrinários e dizer que não são realmente igrejas cristãs autênticas, porque estão em desacordo com a palavra de Deus, com a doutrina das Sagradas Escrituras, né?
depois do arianismo, falamos sobre o apolinarianismo, né? O apolinarianismo diz que Jesus, que o Logos divino substituiu a mente de Jesus, ou seja, a mente de Jesus foi destruída para que o Logos divino tivesse acesso e tomasse o lugar da mente de Jesus. Ou seja, Jesus não tinha mente humana, né? A mente de Jesus foi completamente apagada e destruída. E nós temos hoje uma igreja, uma seita que tem essa mesma premissa doutrinária, né, ou herética. É a Igreja Congregação Cristã do Brasil, também conhecida como a Igreja do Véu. Não é? Ela tem realmente muitas outras heresias, entretanto, essa é uma delas. Se conversarmos com pessoas de lá, eles vão dizer o seguinte, que eles vão dizer que quando alguém vai para a Congregação Cristã do Brasil, e é bom ressaltar que a maioria das pessoas que estão lá já foram membros de outras igrejas, de outras denominações, porque a Congregação Cristã do Brasil, elas são peritas em fazer proselitismo e cooptar pessoas, eles não evangelizam pecadores, mas cooptam pessoas de outras igrejas e denominações, porque eles dizem que eles são a única igreja correta, a única igreja que salva, né? Chegam a chamar-se até da graça. Então, e ele diz que as pessoas que vão para lá, tudo que eles aprenderam sobre Cristo, sobre a Bíblia, na igreja, tudo é apagado, né? A mente da pessoa é destruída e a pessoa passa, é como uma lavagem cerebral, a pessoa passa a aprender tudo novamente, tudo de novo na Congregação Cristã do Brasil e tudo, e não com discipulado bíblico, né? Com doutrina bíblica, não. É tudo que a igreja realmente acredita, porque eles não têm uma confissão de fé, não há nenhum embasamento doutrinário. Inclusive, as interpretações ocorrem no mesmo momento, né, como uma revelação instantânea dos céus. Mas existe esse conteúdo de apolinarianismo, dessa heresia na Igreja Congregação Cristã do Brasil. E como eu falei novamente, algumas pessoas que vão me ouvir podem achar ruim, dizer que eu estou equivocado, mas eu sei que eu não estou equivocado. Estou falando de heresias antigas com roupagens novas. Nós vamos continuar falando, na proporção que avançarmos, falando de várias heresias que surgiram no primeiro, segundo, terceiro século. Então vamos trazer para hoje, vamos mostrar que elas perduram ainda hoje, com novos nomes de igreja, nome de seita, nome de religiões, etc. Mas que é a mesma heresia e que deve ser rejeitada como igreja cristã ou igreja de Cristo autêntica, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa continuar abençoando você. Até a próxima.